Frente a um paciente com diabetes mellitus, particularmente um paciente com diabetes mellitus tipo 2, é muito importante a gente estratificar o risco. O que é isso, estratificar o risco? É saber que aquele paciente diabético tipo 2, que está ali na nossa frente, é um paciente que tem um baixo risco, um risco intermediário, um alto risco ou um muito alto risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Preste atenção para você entender o que é baixo risco, o que é risco intermediário, o que é alto risco e o que é muito alto risco. O baixo risco a gente considera quando aquele paciente que está ali na nossa frente, ele tem um risco de menos de 1% ao ano de desenvolver um evento cardiovascular, ou seja, ele tem um risco de menos de 10% em 10 anos. O paciente com risco intermediário é aquele que tem um risco de 1 a 2% ao ano, ou seja, ele vai ter um risco de 10 a 20% de desenvolver uma complicação cardiovascular ao longo de 10 anos. O paciente de alto risco é aquele paciente que vai ter uma chance de 2 a 3% ao ano de desenvolver um evento cardiovascular. Esse evento cardiovascular que eu estou falando é um infarto, um AVC, uma doença arterial periférica, uma complicação cardiovascular. O que daria no paciente de alto risco uma chance de 30% em 10 anos. E o paciente de muito alto risco é aquele paciente diabético que está ali na nossa frente e que ele tem um risco maior do que 3% ao ano de desenvolver um evento cardiovascular. Ou seja, ele tem um risco de mais de 30% em 10 anos de ter um infarto, de poder ter um AVC, ou de poder ter uma angina, ou poder ter uma morte súbita, ou poder ter uma complicação arterial periférica. Então, é muito importante. E eu, na prática, faço o seguinte, quando eu atendo o paciente com diabetes mellitus tipo 2, que eu vou fazendo a anamnese é aquele questionário, aquele interrogatório, eu já vou procurando estratificar esse risco, se ele é um paciente de baixo, de médio, de alto ou de muito alto risco, porque a conduta da gente vai mudar de acordo com o risco desse paciente desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Mas aí você faz a seguinte pergunta, né? E como é que a gente sabe que um paciente é um paciente de baixo, de risco intermediário, de alto risco ou de muito alto risco? Eu vou começar aqui pelo de muito alto risco. O paciente de muito alto risco é aquele paciente que já teve um AVC, é aquele paciente que já teve um infarto, é aquele paciente que tem uma doença arterial periférica importante, que já teve que amputar um dedo, que amputar uma perna. É o paciente que tem um aneurisma de uma aorta abdominal. Esse paciente já é um paciente de muito alto risco. Então é um paciente que a gente tem que já encarar de uma maneira muito diferenciada em termos de tratamento. O paciente de risco alto, que é aquele que tem uma chance de 20 a 30% em 10 anos de ter um evento cardiovascular, é aquele paciente que não teve uma manifestação dessa ainda. Ele ainda não teve um infarto, não teve AVC, não teve necessidade de uma cirurgia cardíaca, de uma angioplastia. Porém, ele já tem indicadores que mostram que tem algum grau de doença aterosclerótica. É aquele paciente, por exemplo, que faz o Doppler de carótidas e já tem umas placas de aterosclerose na carótida, que faz o Doppler de artéria de membros inferiores, que já tem placas nas artérias de membros inferiores. É um paciente que faz uma angiotomografia de coronária, um score de cálcio que dá alterado. Isso é o dia a dia de quem trabalha com paciente diabético. Então, aí é um paciente já de alto risco. Ele não é o muito alto risco, mas ele é alto risco. Ele tem uma chance de 20 a 30% em 10 anos de ter um evento cardiovascular. Os pacientes de risco baixo e risco intermediário esses pacientes que não têm esses indicadores de doença aterosclerótica, nem tiveram uma manifestação clínica ainda. O de baixo risco é aquele paciente que, geralmente homem que tem menos de 38 anos, mulher com menos de 46 anos, que são diabéticos, mas que não têm outras complicações ainda. E o de risco intermediário é aqueles que são diabéticos, mas que já têm uma idade um pouco mais avançada, nos homens a partir de 49 anos, a mulher a partir de 56 anos,
mesmo que não tenha nenhum outro fator agregado, já é considerado de paciente de risco intermediário ou médio risco, e que tenha alguns outros estratificadores de risco, que é ser fumante, ser hipertenso, ter colesterol elevado. Então, qual é a mensagem? É que o paciente diabético, ele precisa ser visto como um todo, não é apenas controlar a glicemia. Frente ao paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, a gente precisa estratificar o risco, né? E você, que é profissional de saúde, tem que estar muito atento na estratificação do risco do paciente, principalmente do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. E você, que é paciente ou familiar do paciente, tem que anotar esses pontozinhos para poder ver em que grau de risco você está e ter o cuidado adequado com a sua condição.